Olá pessoal, vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje vai ser em cima de funções do segundo grau, tá bom? Então olhe, baixe a apostila, imprima se for necessário, para que você possa acompanhar tudo que a gente vai abordar nesse vídeo com ela em mãos, que vai facilitar bastante a sua compreensão, tá bom? Já fizemos um estudo de equações do segundo grau e agora a gente vai entrar em funções do segundo grau. Nesse vídeo, gente, eu vou trabalhar com vocês também duas plataformas que ela vai auxiliar bastante a gente no nosso estudo, que é a Educandos e GeoGebra, tá bom? Então eu convido vocês agora para estudarmos matemática, função do segundo grau. Vamos nessa? Então vamos lá, gente. Funções do segundo grau. Eu quero iniciar essa aula mostrando para vocês um pouco de funções do dia a dia, no cotidiano. É o que a gente chama de contextualizar o conteúdo. Então, deixa eu levar vocês para a plataforma do Educandos para a gente observar como é que se comporta as funções de segundo grau no dia a dia da gente. Vamos lá. Aqui ele traz um exemplo de um canhão, ou o disparo de um canhão. Veja, observa que nessa paisagem aqui, nós temos aqui a altura e a distância representando o que? Nosso plano cartesiano, né? E mais uma vez aqui, ó, o eixo Y e o nosso eixo X. O nosso X, o eixo X está representando a distância e o nosso eixo Y está representando a altura. Veja só, eu vou manter a velocidade do jeito que está aqui e o ângulo do canhão do jeito que está aqui. Esse ângulo aqui, gente, 45 graus, é o ângulo que o canhão está fazendo em relação ao solo, tá vendo? Aqui é 45 graus. Eu vou disparar aqui esse canhão para a gente ver a trajetória que essa bala vai fazer. Olha lá, certinho em fotos, tá bom? Então, gente, essa representação aqui, gente, que é a trajetória da bala, é o que a gente chama de parábola. E a parábola é o elemento principal do estudo das funções de segundo grau. Quando a gente estiver analisando o gráfico, um pouco mais na frente você vai ver que o tempo todo a gente vai estar falando sobre a parábola, tá bom, gente? Aqui está uma representação básica, né, e clássica de uma parábola através do disparo de um canhão. Vou fazer mais duas animações aqui, só para a gente perceber umas coisas. Aqui eu vou colocar um ângulo diferente aqui, um ângulo que a gente conhece bastante na sala de aula, que é um ângulo de 30 graus, e vou manter aqui os 100 metros por segundo. E eu vou disparar de novo aqui o canhão. Antes percebe que alcançamos 1000 metros, tá bom? Agora olha, a distância foi menor e a altura também, tá vendo? Diminui aqui, diminuiu a altura, como também diminuiu a distância. Beleza? Em fotos. Eu vou fazer mais um aqui. Vamos colocar outro ângulo que a gente conhece bastante na sala de aula aqui, que é o ângulo de 60 graus. 60 graus. Aqui, ó. Vou manter os 100. Olha aqui, a posição mudou completamente, tá vendo? Vamos lá, disparar, fogo. Olha lá. Olha que curioso, tá vendo? E vou fazer a trajetória em fotos. Percebe que o tempo todo existe essa relação da altura com a distância, da altura com a distância, da altura com a distância, e esse percurso aqui é o que a gente chama de parábola. Beleza, gente? Então é interessante? Então tá aqui em cima, o movimento de um projeto lançado conforme mostrado abaixo é descrito por funções do segundo grau. Agora eu vou deixar aqui uma coisa para vocês pensarem. Eu vou colocar o ângulo aqui para 90 graus. 90 graus aqui, gente. 90 graus. Olha só,
Estão observando? O canhão está apontando para cima. Agora eu vou disparar o fogo aqui, ó. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Em fotos. Percebe isso? Analisa e depois tu chega a uma conclusão. O que foi que aconteceu aqui, tá bom? Vamos adiante? Vamos lá. Vamos definir as funções quadráticas, que também é chamada de funções de segundo grau. Função do segundo grau, gente, é toda função que associa a cada número real x o elemento, olha lá, ax² mais bx mais c. Lembra disso aqui? Nossa velha equação de segundo grau. Onde a, b e c são números reais com a, de novo, eu tinha falado na aula passada, com A diferente de zero. Por que A diferente de zero? Olha para cá de novo, olha. Porque se isso aqui for zero, gente, então todo esse termo aqui fica zero. Então ela deixa de ser uma equação de segundo grau ou uma função de segundo grau e passa a ser uma do primeiro grau, que não interessa a gente, não é o elemento do nosso estudo, tá bom? Simbolicamente, tá aqui, ó. Essa é a simbologia para as funções de segundo grau, f de r em r, ou seja, você vai estar trabalhando no campo dos reais, onde implica que x é ax² mais bx mais c com a diferente de zero, beleza? Está aqui a nossa definição de funções do segundo grau. E aqui eu vou dar alguns exemplos para a gente, só mais uma vez, lembrar. Aqui é como é que representa uma função do segundo grau. Tá aqui, ó. A gente representa assim, tá bom? F de x, que a gente está tratando de funções, não é mais de equações. F de x é igual a 2x² mais 3x mais 1. Tá vendo aqui, ó? Uma completa. Tem a parte de x², a parte de x e o termo independente. Outro exemplo, tá aqui, ó. G de x é igual a menos x² menos 1. Aqui nós temos uma incompleta, né? Com a parte de x² e a parte independente. Outro exemplo, h de x é igual a x². Veja que essa aqui, ó, nós não temos nem o segundo termo, nem o terceiro termo, só temos só o primeiro termo. E continua sendo uma equação do segundo grau, uma função de segundo grau. Lembre, só deixa de ser uma função de segundo grau se você perder o termo ao quadrado. Ele passa a ser do primeiro grau. E o último exemplo está aqui. Gente, olha, isso aqui são representações, tá bom? Essa aqui é a mais usual, f de x. Mas o professor pode usar g de x, pode usar h de x, p de x, mas tudo vai dar no mesmo lugar, tá bom? Linguagem popular. Como também aqui, gente, é muito usado o y no lugar do f de x. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Ok, pessoal? Está aqui a definição de funções do segundo grau. Vamos adiante. Então, pessoal, vamos falar sobre o gráfico, né? Aquilo que a gente viu na prática, agora nós vamos ver aqui no conteúdo. Gráfico de uma função de segundo grau. Acompanhe aí a leitura. O gráfico da função de segundo grau é representado pela parábola, tá vendo? Que pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Abre parênteses, o que é concavidade? Concavidade, linguagem popular, é a parte oca. Ó, ela pode ter a concavidade voltada para baixo, tá vendo? Concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima, tá bom? Côncavo, côncavo. Certo? Então volta para cá. Aqui, ó. Uma função do segundo grau é definida pela seguinte lei de formação. F de x é igual a ax² mais bx mais c. A gente já está careca de saber disso. Ou, como eu tinha dito anteriormente, ó, y, tá vendo? Eu posso representar o f de x ou y é igual a ax² mais bx mais c igual a zero. Em que a, b e c são números reais. E a diferente
de zero. Veja que essa parte é bem exaustiva, a gente vem repetindo isso constantemente desde as funções lá, das equações do segundo grau, tá bom? Para que a gente possa compreender bem isso aqui. Vamos adiante. O coeficiente A, agora presta atenção, viu? Presta atenção desse coeficiente A. O coeficiente A de uma função do segundo grau indica sua concavidade, parte oca. Ou seja, se A é maior do que zero, se A for 1, 2, 3, 4, 5, o que acontece? A parábola será para cima e possuirá ponto de mínimo. E se A for menor que zero, a parábola será para baixo e possuirá ponto de máximo. Ó, ela vai ficar assim e vai ter o ponto de máximo, tá bom? Veja na representação a seguir. Tá aí, observe. Tá aqui, ó, gente. Olha para cá. Nessa parte aqui, ó. Toda vez, gente, que o A for maior que zero, a parábola vai ter esse comportamento, tá vendo? A concavidade vai ficar para cima e ele vai ter esse ponto de mínimo aqui, ó, que depois nós vamos fazer um estudo só sobre isso aqui, ponto de máximo e ponto de mínimo e alguns problemas que é muito cobrado no vestibular, no Enem, tá bom? E aqui, ó, gente, quando A for menor que zero, quando A for menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, a concavidade vai ser para baixo. E aí nós vamos ter ponto de máximo. Tá claro isso? Ok, gente? Tá aqui, a gente agora já conhece como é o comportamento do gráfico de uma função do segundo grau. Olha, gente, eu criei isso aqui para vocês observarem umas coisas. Eu poderia passar o dia todo aqui a gente analisando um monte de coisa em cima disso aqui, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível nessa aula e depois a gente vai expandindo nas outras aulas que a gente vai ver, tá bom? O que eu quero que vocês percebam aqui é o comportamento do gráfico quando a gente mexe nesses camaradas aqui, que é o nosso A, B e C de lá da função, né? Veja, aqui eu também coloquei o delta aqui do lado também, que ele vai alterar, ele vai mudar o seu comportamento todas as vezes que eu sair mudando exatamente o valor de A, o valor de B e o valor de C aqui, tá bom? E isso aqui deixa para depois, que isso aqui, que é o x1, x2, são as raízes para o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Observa, gente. Eu estou deixando o gráfico nessa posição e eu quero nesse momento apenas mexer no A. Quando eu mexo no A do ax², olha o comportamento da parábola, o que acontece. Se eu crescer aqui, ó, tá vendo? 2, 3, 4, tá vendo crescendo? Olha o comportamento da parábola. Agora eu vou fazer o contrário. Olha quando chega em zero, olha, com a reta, tá vendo? Completamente, aí azulzinho, aqui ó, percebe? Agora, adiante, reduzindo, olha lá, olha, beleza? Esse é o comportamento do gráfico quando a gente altera o A de ax² das funções. Agora eu vou voltar aqui para o 0, 1, deixa aí. Agora vamos mexer no B, gente. O que acontece quando eu mexo B? Percebe que delta aqui está 0. Vou mexer no B aqui, ó. Pulei para 1. Olha o comportamento do gráfico e olha delta 1. Aqui, ó, eu vou continuar aqui, ó. 2, tá vendo? 3. Olha o comportamento do gráfico quando eu mexo em B, tá vendo? Agora eu vou reduzir, ó. 0, ele fica exatamente no ponto 0. Olha só, gente. Beleza? Agora eu vou mexer no C, que é o termo independente. Czinho. Ó. Olha o que acontece no comportamento do gráfico.
quando eu cresço ele e quando eu diminuo ele. Beleza? Agora você deve estar pensando, e se eu fizer isso em todos ao mesmo tempo? Vamos fazer? Olha o que vai acontecer. Vou soltar aqui a animação para todo mundo. Olha lá. Vendo, gente? É um espetáculo, né? Esse é o programa GeoGebra, viu, gente? Pessoal, uma análise muito importante que a gente precisa observar no gráfico de uma função do segundo grau é o seguinte, é o que estava no texto anterior. O que foi que ele falou? Quando A, olha para A, for maior que zero, a parábola terá concavidade para cima. Vê se não é. Está aqui, ó. A é igual a 1. Agora crescendo. 2, 3, tá vendo? Ele vai afinando, mas a concavidade continua para cima. Agora eu vou colocar ele em zero de novo, zero, e agora eu vou colocar ele negativo. Olha o que acontece com a concavidade, tá vendo? Para baixo, ela ficou para baixo. Beleza, gente? É isso que eu quero que vocês percebam nesse momento. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, e a gente vai configurar isso quando a gente estiver fazendo os exercícios. Gente, quando eu tiro essa parábola daqui, por exemplo, vou mexer em C. Vou descer o C aqui. Aqui. E vou mexer também um pouquinho em B. Mexer um pouquinho em B. Aqui. Pessoal, preste atenção. Vocês estão observando, olha o mouse aqui. Esses dois pontos aqui, onde a parábola corta o eixo X. Esses dois pontos aqui, gente, é o que a gente chama de X1 e o X2 das equações do segundo grau que a gente está estudando. Então, quando tu colocam diante de você uma função do segundo grau, a primeira coisa que tu tenta resolver ou encontrar é as raízes dela. Porque tu encontrando as raízes dela, o x1 e o x2, quando tiver, exatamente é o local onde ele vai cortar o eixo x. Tá vendo aqui, ó? Ela vai cortar aqui e vai cortar aqui. Nesse caso aqui, ó, as raízes dessa função aqui é menos 1 e 3. Então é isso que a gente vai treinar a partir de agora. Acompanha comigo, vamos lá. Observa comigo aqui. Vamos analisar o comportamento do gráfico para as seguintes funções do segundo grau. Vou te colocar aqui a primeira função do segundo grau. A primeira função é essa. Então, o que a gente vai fazer a princípio é encontrar as duas raízes. De que forma? Para a gente ser mais rápido, não vai usar Bhaskara, viu? Vamos usar soma em produto que a gente estudou na aula anterior. Então, olha para cá. Quem é x1 e x2 dessa função de segundo grau? Tá certo? Vamos lembrar? Eu quero dois números em que o produto dele, ou seja, a multiplicação entre eles, seja 8 e a soma deles seja o oposto de menos 6, ou seja, seja 6. O produto tem que ser igual a 8 e a soma tem que ser igual a 6. Quais são esses números, gente? Pensou? Vou liberar aqui, olha. 2 e 4. Essas são as raízes dessa equação. Quem perdeu essa aula, volta lá no vídeo anterior, da aula passada, que eu ensinei isso aqui bem legal, tá bom? Então aqui, ó, x1 e x2 são as raízes dessa função. Vamos confirmar isso, ó. 2 vezes 4 dá 8, passou. Ó, mais com mais dá mais, passou. Agora tem que dar o oposto disso aqui, a soma, viu? 2 com 4 dá 6 positivo. E aqui eu tenho 6 negativo. Então, isso aí, essas duas raízes. Tá vendo? Melhor do que você usar Bhaskara. Bhaskara, volto a dizer, só quando for realmente necessário. Agora, vamos analisar o que a gente viu agora há pouco. Antes de mais nada, eu sei que esses dois caras aqui é o local onde a parábola vai cortar
o eixo X. Então vamos ver se isso é verdade. Eu vou pegar aqui, ó, x1, ele está dizendo que vai ser 2. Então a nossa parábola vai passar aqui. x2 vai passar onde? 4, né, pessoal? Perdão, aqui tá errado ali, viu? Corrigir, viu? 4 e 2 aqui. Vai ter que passar aqui. 4 e 2. Vamos ver se é verdade. E aí, o que é que a gente faz? A gente agora tem que ser obediente aos valores. Ele está dizendo que A vale quanto? 1. Então eu vou colocar aqui, já está em 1. Ele está dizendo que B vale quanto? Menos 6. Eu vou colocar B aqui em menos 6. Ó. Menos 6. Opa, está faltando o que agora? 8. Quem é 8? C. Então aqui eu vou colocar em 8. 8 positivo. Olha lá, gente. Bateu ou não? Legal, né? Beleza? O que a gente quer aqui é o seguinte: encontrar as duas raízes, saber se a concavidade é para cima ou para baixo e colocar o gráfico lá, ou desenhar o gráfico lá. Olha, lembre-se, viu? A é positivo, concavidade para cima. Tá bem? Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda função. A nossa segunda função é essa daqui, ó. Menos x quadrado mais 4x menos 3. Olha só. Pessoal, aqui está negativo. Eu não posso aplicar soma e produto aqui enquanto tivesse negativo aqui na frente, não. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Multiplicar toda a equação por menos 1. Multipliquei aí, ó. Tá vendo? Quem estava negativo ficou positivo, quem estava positivo ficou negativo. Agora sim, eu posso aplicar soma e produto tranquilo nessa função aqui, que vai dar tudo ok. Vamos lá, rapidinho aí. Pensa em dois números em que o produto dele é igual a 3 e a soma dele dá o oposto de menos 4. Pensou? Vou liberar aqui. 1 e 3. Aí, ó. Vamos lá. Analisando. Mais com mais dá mais. 1 vezes 3 dá 3. Então, 1 com 3 dá 4 positivo, que é o oposto de menos 4. Ok? Feito isso, gente, o que, que a gente vai fazer? Primeiro passo, sempre o primeiro passo. Pegue as duas raízes que você encontrou e coloque lá do eixo X, tá bom? X1 é igual a 1, então o gráfico vai passar por aqui. E X2 é igual a 3. O gráfico também vai passar por aqui. Beleza? Vamos ver se vai bater. Agora vamos analisar. Vamos analisar a nossa função aqui em cima. Está negativo. Menos 1. Então, concavidade para baixo. Vamos botar menos 1 aqui, para ver se a concavidade vai ficar para baixo. 0, menos 1. Concavidade está para baixo. Está esquisito, está grande, mas ainda não está pronto. Agora vamos adiante. O nosso B é 4. Vamos colocar B igual a 4 aqui. Ó. 4 positivo. Olha, 4. Para. Agora vamos fazer a última análise aqui. O nosso C é menos 3. C menos 3. Olha só, o gráfico vai ter que passar por aqui. Vamos ver se vai bater. Menos 3. Vamos colocar lá, menos 3. Opa, opa, opa. Olha lá, gente, que espetáculo, não? Muito bom, deu tudo certinho. Tá tudo amarrando sim. Vamos fazer mais um exemplo? Tem mais dois. Vamos lá, adiante. Aqui, ó, x quadrado menos 4x menos 5. Rapidinho. Quais são as raízes dessa equação? 1, 2, 3. Menos 1 e 5. O que a gente faz com menos 1 e 5? São as nossas raízes. Já coloco lá no eixo X. Menos 1 e 5 positivo. Ó, o gráfico vai ter que cortar esses dois pontos. Beleza?
Tá positivo com cavidade para cima, né? A é 1, então tem que ser obediente aqui, é tudo aqui. A é 1. A1. Vamos adiante. B vale quanto? Menos 4. Vamos botar aqui menos 4. Menos 4. E C vale quanto, gente? Menos 5. C vale menos 5. Olha lá, vamos ver se vai bater. Menos 5. Bonito, né? Vamos para a nossa última. Tá aí. De novo aqui, ó, rapidinho. Ela estava negativa. Então já multipliquei todo mundo por menos 1. Certo? Que a gente vai usar soma em produto. Certo? Se você fosse usar Bhaskara, não precisava fazer isso. Mas como você vai usar soma em produto, você tem que primeiro multiplicar todo mundo por menos 1. E depois encontrar as raízes, que são essas daqui. Tá bom? Tu testa aí em casa, mas bate tudinho direitinho aqui. São as raízes desta função. Vamos lá. Feito isso, gente, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar de novo, né? Primeiro colocar em suas posições x1 e x2. x1 está dando menos 2, vou colocar aqui, ó, menos 2. E x2 está dando menos 5. Menos 5 aqui, ó, pessoal, menos 5. Então, o gráfico dessa última questão, ela vai passar por esses dois pontos. Vamos ver se isso vai ocorrer. Quem é A, gente? A é menos 1. Vamos botar aqui, A menos 1. Menos 1. Olha, a concavidade já ficou para baixo. B vale quanto, gente? Menos 7. B menos 7. Menos 7, beleza? Agora vamos para C. C vale menos 10. Olha lá, gente. Vamos ver. Menos 10, menos 10, menos 10. Ok, pessoal. É isso aí, a análise do nosso gráfico usando o programa GeoGebra, tá bom? Tá certo? Volto a dizer, a gente pode explorar muito mais coisas aqui, mas nesse momento a gente vai ficar por aqui e a gente vai adiante, que a gente vai resolver uns problemas contextualizados sobre funções do segundo grau, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa mesa de cálculo.